Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bate-papo? Hoje nós vamos falar sobre um famoso ditado e o que a Bíblia nos traz acerca dele. Nós somos o que plantamos, nós recebemos aquilo que plantamos. Quem nunca ouviu isso, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, são ditados populares que nos conduzem a pensar que tudo que a gente plantar na nossa vida, a gente vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. A Bíblia nos ensina um pouco sobre isso. Não é um ditado popular, mas é um ensinamento que nós vamos falar hoje. Que muitas vezes, a maioria das vezes, ouso dizer, nós vamos receber exatamente aquilo que a gente tem semeado na nossa vida e na vida do outro. Pode acontecer diferente? Pode. Você pode me falar assim, eu tenho semeado tanto amor e aquela pessoa só me dá desprezo. Sim, acontece. Por isso que muitas vezes a gente não pode levar ao pé da letra os ditados populares. Mas fato é que, na palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta no nosso coração, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que nós planejamos, porque às vezes nós mesmos estamos cavando o nosso poço. E na contrapartida também, às vezes nós mesmos estamos buscando o sucesso ou benevolências para nós, quando também nós praticamos coisas boas, nós levamos especialmente coisas boas para o outro. Então, e aí? Onde está isso? Eu vou pegar duas ilustrações para falar sobre isso, na verdade, embora tenham outras. Primeira delas, lá no livro de Esté, no capítulo 7, versículo 10, vai contar o trágico fim de Amã. Amã, ele, no livro de Esté, não vou poder contar tudo, posso tirar um dia aqui para a gente falar só sobre essa história fantástica, maravilhosa, que nos ensina tanto. Mas Amã, no resumo, ele era um homem mau, orgulhoso, e ele desprezava, sentia muito ódio de Mardoqueu, que era um outro homem que não se curvava ante Amã. E em todas essas indas e vindas, Amã acabou construindo uma forca, porque ele planejava persuadir o rei para que enforcasse Mardoqueu. Mas o final dessa história foi que Mardoqueu foi bem visto pelo rei. O rei, ele conclui que Mardoqueu o salvou, o ajudou. E no resumo de tudo isso, o rei exalta Mardoqueu. E com toda essa tentativa frustrada de Amã de prejudicar Mardoqueu, Deus vê a maldade de Amã e manda enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Isso está lá no livro de Esté 7:10. Na mesma forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. Então esse é um exemplo, é uma ilustração que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós alimentamos no nosso coração. Se a gente alimentar desprezo, raiva, nós vamos colher isso de alguma maneira, não sendo com uma forca, mas você já ouviu falar que a vingança é como um copo que você bebe, a mágoa, a vingança, o rancor, é como um copo de veneno que você mesmo vai bebendo aos pouquinhos. Então, alimentar sentimentos ruins é assim, vai nos envenenando. Então, pode não ser uma forca que vai nos prejudicar ou acabar com a gente, mas às vezes são pequenas atitudes que a gente não consegue vencer, que a gente alimenta no nosso coração, inveja, mágoa, desprezo. Uau, mas eu não penso assim, eu não sou assim.
A Bíblia, ela traz para a gente muito claramente que nós, como seres humanos, nós vamos ter os nossos momentos que vão fazer mal para a gente e nós vamos ter os nossos momentos de mágoa, de frustração, mas nós temos que buscar em Deus essa limpeza interior, pedir para Deus tirar toda a mágoa, todo ódio, tudo aquilo que tem no nosso coração, porque realmente muitos de nós já viveram histórias muito difíceis e nós não podemos julgar as pessoas, às vezes abusos, violência, seja física, verbal, moral, o que for. E algumas vezes é difícil lidar com aquela situação. Então, essa mensagem hoje é para alertar que às vezes aquilo vai fazer mal não para o outro, mas para a gente mesmo. E que nessa circunstância nós temos que entregar para Deus o julgamento das nossas questões. Agora, nós vamos falar de um outro ponto, que é aquele ponto em que Deus, ele vai honrar aqueles que temem a Ele. E isso está lá no livro de Êxodo. Eu vou ilustrar com a parte em que as parteiras poupam Moisés. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 21, vai nos contar que Deus, ele vê que as parteiras temeram a ele e não fizeram mal aos primogênitos, mesmo correndo o risco de Faraó mandar matá-las ou destruir as famílias delas. Elas pouparam esses primogênitos, então Deus foi benevolente com elas e fez com que elas constituíssem suas próprias casas, tivessem suas próprias famílias, dependendo da tradução vai falar sobre isso. Então é lindo como o cuidado de Deus, ele vai olhar para dentro do nosso coração e muitas vezes Deus vai nos favorecer quando ele vê que nós temos um desejo de fazer o correto, um desejo de estar na direção dele, temer a ele, não importando com o que o homem está falando ou mandando você dizer, mas falando assim, Deus, o Senhor que é aquele que dirige a minha vida. Nós temos até um vídeo falando um pouco sobre essa história, né, no livro de Êxodo. Tá falando, foi o vídeo que fala sobre gerando mães libertadoras, gerando libertadores. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre essa história, vai lá, gerando libertadores. Então, eu gosto muito dessa passagem que fala assim muito claramente como Deus viu que elas temeram a Ele, Deus foi bondoso com elas, fez com que elas constituíssem suas próprias famílias, suas casas. E isso é uma lição para nós, sabe? Que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao nosso Deus. Nós vivemos hoje num mundo em que há uma exaltação muito grande do mal, mesmo para o bem. As pessoas estão correndo muito atrás de notícias, de informações e falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, outro. E se você não tomar cuidado, você fica às vezes imerso num caos que ainda não aconteceu. E o evangelho do Senhor muitas vezes é falar assim, glorifica o meu nome, exalta o meu nome, aprende mais de mim, teme a mim, eu estou cuidando de você. E foi assim com elas, teme a mim, mesmo diante das circunstâncias do mal, mesmo diante das piores notícias que você vê por aí, ali naquele contexto, o faraó mandou jogar todos os primogênitos hebreus no rio Nilo. Então era uma situação de caos e elas não sucumbiram à pressão do medo. Elas tiveram a cabeça no lugar de falar assim, tem um Deus e Deus não vai se agradar disso. Eu temo a Ele, eu não vou fazer isso. E que em meio a esse caos que nós estamos vivendo, de informações, de medo, de pânico, mesmo sabendo, né, que um dia Jesus vai voltar, mas em meio a tanto caos de fim do mundo, de profecia, de notícia, que a gente possa ser como essas parteiras, deixar que tudo isso sirva para nós como um encorajamento para a gente só focar em Deus, focar nele, focar no que ele tem para nós,
focar que Ele é um Deus que nos retribui quando nós somos tementes a Ele, e focar na palavra dEle, no relacionamento com Ele, e não no problema em si, e não no que o faraó está fazendo, que o faraó vai matar, que o faraó vai acontecer. Nós temos um Deus que cuida, um Deus zeloso, um Deus que protege, um Deus que recompensa, um Deus que ama, uma graça transbordante para nós todos os dias. Vamos acreditar que nós temos um Deus, e se você crê, você também tem um Pai que pode te ajudar. E vamos começar, né, nessa semana aí, pensando o que a gente pode fazer para ajudar o outro, para viver a palavra, para nos relacionar mais com Deus. Um grande abraço e uma semana abençoada para você, para toda a sua família. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa. Um grande abraço.